A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eita, Deus quando fala, Ele fala e primeiro corta para que Ele entrega. E o Senhor Jesus é aquele que não abandona em nenhum momento. Quando você pensa que tudo vai ficar escuro, que não está tendo uma saída, Deus diz, eu estou te entregando uma saída. Quando você pensa que o Senhor disse, ou melhor, Ele não disse foi nada, Ele disse, nesse silêncio estou dizendo para você algumas coisas. Quando você pensa que já está perdido, Deus diz, eu estou te trazendo uma porção para que você ganhe. Esse é o nosso Senhor, nosso Deus. Igualmente, quando ele estava com aquele aleluias, que ele chamou e ninguém deu nada por ele. E ele disse, eu coloco em você toda a minha unção de coragem, toda a minha unção com a inteligência, toda a minha unção de aleluias, de força, porque em você eu vi o teu coração. Deus não ouve, Ele vê, porque a audição dele é tão apurada que Ele envia os seus olhos de lá 360 graus, eu creio, e eu estou vendo tudo. Aleluias. Poderoso Deus e eterno Pai, agradeço a Ti por esta rica, poderosa oportunidade que tem nos dado. Porque o Senhor disse que quanto mais tem gente muito, de quantidade, Ele disse, eu opero na menor quantidade. Então, Senhor Jesus, faz de uma maneira extraordinária. Mas nós te agradecemos, porque o Senhor é fiel. E colocamos aqui diante de vós a nossa, Senhor, a nossa reverência, que Tu és o nosso Senhor. Gratidão, Espírito Santo de Deus. Amém. Rechecambaraia. Ora da subiandarás. Deus já está aqui, irmãos. É uma coisa fenomenal que Deus está realizando. Aleluias. Eita, o segredo de Jeová naquele momento é escolher entre 32 mil. Mas somente sobre 300 e foi buzinas tocadas, foi cântaros, foi tochas, foi fogo e todos obedecendo. Amém? Eita glória! Vamos para a oportunidade da palavra que está aqui. Pega suas espadas, eu estou com as minhas. Eita Deus, Deus gosta, é corajosos, é obedientes, é verdadeiros, é valorosos, porque é assim que o Senhor Jesus vê você, aleluias, louvado, exaltado, o Senhor Deus diante dessa guerra que você está, Ele diz, não está sós, vem com as espadas que eu estou abrindo as minhas aqui, ninguém pode duvidar do trabalhar de Deus, que o resultado é vitória, 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 vitória é a palavra de Deus hoje. Faz um coração para Jesus aí nos comentários. Compartilha, dá o seu joinha, faz um legal. A plataforma, ela é uma empresa, mas aqui que está trazendo é uma palavra. A plataforma, ela abriga todo tipo de conteúdos, e esses conteúdos são levados para pessoas. E empresa que é empresa, ela não quer ficar sem ter visualizações, sem ter o que ela monetiza ela também, não é isso? Mas esse canal aqui não tem valor nenhum, não recebe valor. O valor é suas vidas. E este valor, só se um dia Deus quiser dar o valor. Aleluia, porque é o dono do ouro e da prata. Então, seja um coração de compaixão para com aqueles outros que não conhecem a palavra, para que possa a plataforma entregar mais e mais pessoas que vai estar ali sedenta, esperando a palavra do Senhor, esperando uma resposta, esperando um renovo, esperando uma cura através de uma palavra proferida. Então faz o seu joinha, compartilha e faz um coraçãozinho nos comentários, amém? Graças a Deus, fortalece, porque o Senhor, quando Ele quer dar, Ele dá, quando Ele quer tirar, Ele tira, mas quando Ele dá em abundância. E Ele dá abundância àqueles que crêem no profeta. Ele prospera porque acredita no Senhor e crê nos profetas. Deus está levantando os profetas, irmãos. Profetas na qual a gente não vê, só pensa só naqueles nomes grandões. Deus tem se desagradado com algumas situações, quando o dinheiro sobe a cabeça. Aleluias. Então nós somos provados com pequenos valores. Amém? Porque o Deus é bom. Aleluias. Eu estou aqui já. Vamos para Juízes.
Foi dada uma deixa bem inicial, que o resultado é vitória. Aleluias, glória a Deus, louvado e exaltado o nome de Jesus. Então, fica firmes, porque eu estou aqui, firmes, aleluias, para que possa o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos a partir do primeiro versículo do capítulo 8. As espadas estão aí? Essa é a sua arma. As armas que o Senhor nos entrega, aleluias, são do céu, para vencer as coisas invencíveis que aqui na terra são invencíveis, e as invisíveis a gente luta com armas na qual o Senhor nosso Deus nos entrega, que é a espada, com a palavra verdadeira, eficaz, que liberta. Aleluias. Coloca o capacete, que é para Satanás não ficar rodeando nos ouvidos de Jesus Cristo, dizendo mente de Cristo, mente de Cristo, mente de Cristo, mente de Jesus. Aleluia. Depois arrocha a cintura com a verdade, sem mentira. Aleluias. E os seus lombos fortes. E põe o escudo para você manter sua fé viva dos dados inflamados do maligno. Vai colocar arrasto para você sentir que veio afronta para sua vida e você desanimar. Aí você coloca o escudo da fé. Aleluias. E tá aí com as botas celestiais andando na terra, vigiando. Aleluia. Capítulo 8. Diz assim: os efraimitas perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E criticaram duramente. Isso está escrito aqui. Ele, porém, lhe respondeu: o que é que eu fiz com comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer. Deus entregou os líderes midianitas, Orebes e Ozeebe, nas mãos de vocês. O que pôde fazer não se compara com o que vocês fizeram. E diante disso acalmou sua indignação dele contra Gideão. Aleluia. Gideão, seus 300 homens, já exausto, continuava a perseguição. Chegaram ao Jordão e atravessaram, e em Secote disse ele aos homens dali: peço-lhe um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmunna. E os líderes de Secote, porém, disseram: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmunna? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? E assim replicou Gideão: quando o Senhor entregar Zeba e Zalmunna em minhas mãos, eu rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiro no deserto. Isso é espinheiro do deserto. Dali subiu a Peniel. Marca aí, porque eu marquei aqui. E eu fez o mesmo pedido aos homens em Peniel. Mas eles responderam como os de Secote, os homens de Peniel. Eles disseram: quando eu voltar triunfante, eu destruirei esta fortaleza. Ora, Zeba e Zalmunna estava em Cacor, e com eles há cerca de 15.000 homens, e estes foram todos os que sobraram do exército dos povos que vinham do leste, por 120.000 homens, que portavam a espada e tinham sido mortos. E Gideão subiu pela rota dos nômades. Deus mandou terminar o texto. Aleluias. A leste de Noba e Gebeá, e atacou a surpresa o exército. E Zeba e Zalmunna e os 2 reis Midian fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, e derrotando também o exército. E depois Gideão, o filho de Joás, aleluias, voltou à batalha pela subida de Heres. E ele, anota aí, irmãos, é tremendo como é que Deus faz. E ele capturou um jovem de Secote e o interrogou. E o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 60 líderes de autoridades da cidade. E Gideão foi até Secote e disse aos homens de lá: aqui estão Zeba e Zalmunna, e acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmunna? Pois que deveremos dar pão para os seus homens exaustos. E Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote
castigaram-os com espinhos e espinheiros. E depois derrubou a fortaleza de Peniel, matou os homens daquela cidade. E então perguntou Zebes Emuna, como eram os homens que você matava aqui em Tambor? Aqui é um trecho que ele pergunta para esses dois reis de Median, que Deus deu a ele, porque ele seria o homem que trazia a vitória para o povo de Israel, na qual seu próprio povo de Israel negou-se ajuda e apoio, não crendo no que Deus escolheu. Ele perguntou, como foi que você fez? Como é que você matava? Ele disse, tinha um muito parecido com você. Esse eu fiz assim, assado, e matei e fui perverso. Aí ele ficou indignado e disse, esse era o meu irmão mais velho. Aleluias. E aí ele disse assim, aleluias. Chamou seu filho e disse, mate-o. E o filho, muito novo, ficou sem coragem de arcar com uma responsabilidade que o pai tinha lhe dado. Aleluias. Esta parte eu deixo para depois. E vamos para o que o Senhor trouxe nesta manhã, para mim e para você. Deus não é um Deus de que volta atrás na sua palavra. Deus é um Deus de palavra, de promessa. E ele entrega a promessa, não importa quem faça zoação, não importa quem goze de você, não importa que se levante aqueles que são usados por Satanás para poder desdenhar, para envergonhar, para trazer situação constrangedora e mostrar o seu passado, para dizer que não vê Deus em você. Porque Deus aqui colocou diante daqueles homens que era para estar do lado dele. E, no entanto, dos seus primeiros irmãos aqui, irmãos patriotas da tribo, toda a tribo de Israel, ele para em Gade. E em Gade ele pede a Efraim, aleluias. E os efraimitas disse para ele, foi chateado, cheio de orgulho, aleluias, questionando a ele porque com toda a soberba, por que não me chamou? Agora você quer que eu vá neste lugar, né? Assim. E aí Gideão teve humildade. E aqui eu aprendo uma lição. Não é que é tarde para um profeta aprender, irmãos. O dia a dia é puxado, porque o céu é tomado à força. Não é de carinho que o céu é tomado, é com força, é com violência, de vontade. Que violência é essa? Você com força, matando o que você quer fazer e não pode mais fazer. Porque você é filho de Deus, tu és servo de Deus. Você tem que atracar tua boca na hora que for falar qualquer... Você não tem mais, a sua língua não é mais desgovernada, porque é um poder de domínio do Espírito dentro de você, que Deus habitou em ti, você desceu as águas, você quer no Senhor Jesus como seu único Rei Salvador, então você domina. E Gedeão dominou. Ainda usou com astúcia e sabedoria, diria ele que seria um grande gestor. Aleluias. Ele agiu com humildade e disse, quem é essa minha vitória diante do que é das suas vitórias? É pequena, é por isso que eu não te chamei. Eita Deus, é esse. Aí desmonta a crise de orgulho que quer te comer. E você respira até 10 e não sai da presença. E ainda ganha ponto no céu. Eita glória. E aqui Deus diz que precisa aprender assim a responder com mansidão. Você sabe o que alguém está ali lhe comendo, sendo emprestado do diabo, mesmo aqueles que te amam, e falar horrendas sobre você, e dizer que não vê nada em você, na sua cara, você vai ter que responder com mansidão. Tem momentos que Deus te coloca em posicionamento, que você se posicione e altivamente responda. Mas diante de astúcia do Satanás, preparando a armadilha para descaracterizar que Deus te chamou como Gedeão,
para exterminar com aqueles 2 reis e os reinados dos medianitas, e com ele foi de queda 60 líderes junto com ele, que liderava aquele lugar. Aleluias. Deus faz de maneira como ele quiser. Ele pega 300 para vencer, aleluias. No meio de 22 mil, 32 mil, ele tira e vai 300. Ele disse, eu não faço alarde. Enquanto teus inimigos querem comer com 2 presas, eu não faço alarde, é só com 300 eu te entrego. Eita Deus! E o resultado é vitória. Palavra do Senhor. O resultado é vitória. Vitória para o povo de Deus. E Deus continuou falando aqui nesta manhã, quando me trouxe aqui uma situação. E aí ele foi para mais um outro irmão. E é assim que a gente faz. Estamos diante de uma grande obra. Estamos diante de uma situação que Deus te escolheu. Mas não te escolheu para ser a bonitona, nem um bonitão, não. Ele escolheu para essa tarefa árdua. Aonde lá com Jesus nem os irmãos reconheceram, e ainda aqueles ainda falaram, até mesmo depois quem seguiu Jesus, e sai de alguma coisa boa lá de Belém, de Nazaré, sai lá coisa boa de Nazaré, aquele lugar insignificante pequeno. Aí deve estar dizendo para você, eu não vejo nada. Tu não tem bens, tu não tem carros, tu não tem motos, tu não tem mansões, tu não tem casas, tu não traz a provisão por inteira, tu não despeja dinheiro. Como é que eu vejo Deus em você? Não é assim? Porque só consegue ver Deus no outro se tiver abarrotado de dinheiro. Deus diz, o dinheiro e a prata e o ouro é uma quebra do aporte que eu dou quando eu quero agradar o meu que me obedece. Porque esses muito dinheiro que estão por aí, você tem que investigar se foi Deus que deu ou se foi o Satanás. Porque tem muita gente aí servindo com, até fazendo miraculosos. Lembra? Moisés foi lá, Deus disse, joga o cajado que vai virar uma serpente. E depois manda os feiticeiros e os magos do Egito fazer a mesma coisa também de Faraó. Vai jogar, vai fazer, mas quando tocar naquele lugar onde sai a fonte dele, que ele acha que é de riqueza, sai tudo, vai tacar, vai ficar sangue, ele não vai poder voltar e vai atrás de você para pedir o PPU, né? Assim, eita, essa é a palavra que se falamos nos nossos dias. Vai pedir misericórdia, mas o dono da misericórdia é Jesus, Deus já está falando. E aqui ele foi falar com o próximo irmão de tribo, a tribo de Gade. Ele foi lá para Sucote, um lugar onde se encontrava os seus. E ele disse, ainda desdenhou, disse assim, ó, eu vou dar pão e descanso aos seus? Não dou não. Você vai pegar quem? Você vai pegar esse inimigo grande, Zebes e Muna? Não vou não. E aí ele disse assim, olha, aí vem a determinação. Aqui Deus permitiu que ele falasse com determinação. Aleluias. Então Gedeão replicou, quando o Senhor me entregar Zebes e Muna, eu volto aqui para que vocês recebam no espinho um cardo na carne, irmãos. Quer dizer que é castigo, quer dizer não só uma repreensão. Vai ser, ele vai tornar servil de Gedeão. Vai passar a ter que servir Gedeão de como ele quiser. Mas ele foi adiante. Ele então subiu para Peniel. Oi, Peniel. Eita. Gade era coladinho daquele lugar aonde Jacó não deixou anjo subir sem sua bênção. Tá pegando aí que Deus já está falando com você nesta manhã? Porque o resultado é vitória. Deus disse, aguenta firme aí esse sacrifício, porque o resultado é vitória. Porque dentro desses 300 é que eu te dou vitória. É no anonimato, é que você não tá vendo nada, é que tá tudo muito pouco, é que você tá querendo fazer as outras coisas, não pode fazer agora, porque é pra vitória. Se é vitória, sacrifica aí. E aqui Gedeão disse assim, olha, não vou parar aqui para discutir com você, fazer vocês agora, porque os inimigos já são meus. Deus tá falando para mim, para você. Gedeão disse, Zebes e Muna já é da minha mão, que Deus me entregou. Ele com toda a categoria disse, eles já são meus, tá debaixo aqui de meus pés. Então eu vou castigar logo vocês. Não, ele não perdeu tempo, porque a missão era grande. Ele disse, eu não vou agora responder a vocês, eu vou continuar no trajeto, na minha volta.
eu me acerto contigo. Aleluias. E ele seguiu. Em um lugar onde era para ser reconhecimento ali, Jacó, quando disse que, aleluias, em Sacote, um local onde os gados, aleluias, que abrigava os gados de Jacó. E mais um pouquinho de perto, olha, Deus está dizendo, nos lugares santos, nos lugares próximos onde houve fatos extraordinários, houve unção do céu, houve encontros, houve aleluias, e neste mesmo lugar revira as costas para você. Deus está dizendo, não se apegue a detalhes. Lugar que você diz, não vou fazer isto não, porque aqui é esse lugar. Não, desse volta lá que eu vou te dar honra. Não se apegue a detalhes, o detalhe deixe comigo. E foi assim que Deus fez. E ele seguiu, porque se fosse repreender ali, ele ia perder tempo. Ele seguiu, saiu ali de Peniel, que mais uma vez deu as mesmas respostas que, aleluias, os gaditas deu para ele. Aleluias. E aí foi triunfante. Foi triunfante como ele destruiu aqueles reis medianitas que Deus escolheu lá no lagar daquele encontro. Que disse que deu sinal, os que beberem com a mão, a boca, esses estaria contigo, que estivesse inclinado, esses voltaria. Porque o segredo de Jeová, naquele momento, aleluias, era que ele faz algo diferente. Dentre dos 20, 30, 2.000, somente 300. E ele diz que esses 300 vai com cântaros, com fogos, com tocha, aleluias, com tambor. Vai com todas as o quê? Todas as armas celestiais. E deu vitória no resultado. Deus disse, sim, se continua se reclinando para mim, recuando, porque não é hora de responder, é hora de calar. Não se responde, se responder, venha mais bem manso do que aquela alfinetada de matar. Ele te mata, o inimigo vai matando com alfinetada lenta, mas profunda, que é para ninguém perceber, para não levantar estandarte de que quem tá te alfinetando quer querendo te matar, porque está sendo dando legalidade ao Satanás, seja contra você. Isso aqui é a estratégia que Deus está entregando de resposta para corações feridos, que está guardando o coração. Por que faz assim com você? Por que faz assim comigo? Deus dizendo, não é com você, é com o céu. Se o céu é tomar da força, é com o céu, não é com você. E Deus continua falando conosco. E Deus continua falando que o resultado é vitória. É vitória, é vitória. Porque o Senhor vai com 300. É dele o comando, é dele o segredo que vai entregar para você. Aleluias. Porque ninguém pode contendar com o trabalhar de Deus. Aleluias. Amém? E eu vou deixando aqui, irmãos, tem uma que eu quero buscar aqui. É que Deus, quando faz, ele faz. Ele faz. Aleluias. Aleluias. Louvado, exaltado. Ei, glória, Shirai. Aleluias. Então, não vão crer o trabalhar de Deus sobre você, mas você não vai perder tempo em responder. E quanto àquele que até te escutou, ele diz, quando vier com fel, diminui o tom. 2, 3, 4, 5 tom, até se for silêncio. Porque o trabalhar de Deus, ninguém pode contender, porque é dele o comando, é dele que está te entregando a vitória. Então fica firmes, porque a perseverança para continuar na missão foi assim que ele fez, ele perseverou, ele não perdeu tempo, ele disse, quando eu voltar eu acerto com vocês, aleluia. Oi, Deus está mandando você se vingar do seu povo, não. Deus está dizendo que quando voltar, vai estar sobre ele a glória, vai estar o reconhecimento, vai estar com ele um manto para colocar nos seus ombros, como foi aqui em Gedeão, versículo 22. E os israelitas procurou Gideão para que reinasse sobre eles e colocar o manto do sacerdote sobre ele. Eram juízes, irmãos. Lembra da juíza Débora? Eram juízes. Um lugar, em um momento que o povo pedia um Deus para ele. Foi aí quando começou, chegou na chegada, olha só, de Saul. E então ele disse assim, não reinarei sobre vocês, nem eu, nem meu filho.
Quem vai reinar sobre vocês é o Senhor. Aleluias. O trabalhar de Deus, ninguém pode escarnecer de dizer que você perdeu. Escarnecer, até eles vão poder escarnecer, mas eles não vão ficar sem ver a sua vitória. Porque aqui não se trata mais de você. Aqui se trata agora do exército celestial. Que ele quer ver você ganhando, mas não para mostrar. É para dizer, olha, tem um nome de um Deus sobre mim. E este Deus fala que eu sou escolhida. Mas você não vai precisar nem balbuciar, porque aqui Gideão foi atrás para dizer que foi escolhido e precisava. Os homens estavam cansados. Oi, você está em uma direção tão grande e ninguém dá apoio. E como é que te apoia? Agride. Não perca tempo, porque se você perder tempo, a batalha para a tua vitória fica mais longa. E Gideão não fez isso. Teve um momento aqui que a gente não deve entender nada que Deus faz, né? Assim, o jeito que Deus faz, opera, que ele não quer dar explicação. Ele não quer dar explicação do jeito que ele opera. No meio do caminho aqui, ele foi seguindo Gideão para pregar Zebes e Emuna, aqueles reis dos medianitas. Mas aqui diz que ele subiu por um caminho para cortar. Ele já tinha passado por esses todos pedindo ajuda. Então ele pegou, ele disse, ele foi e viu. Foi diretamente para o local da batalha em Cancor. E chegando lá, quando entregou a eles, esses dois fugiram. Mas ali diz aqui a palavra que foram 15 mil. Oi, irmão. 300 cansados. Cansado, sem apoio, sem comida. Oi, Deus está falando com você, cansada, só ganhando as guerras, dizendo que não vai vencer, dizendo que você não tem isso, que você não tem trabalho, que você não tem emprego, que você não tem dinheiro, que você não tem amigos, de que você não tem cargo, de que você... E Deus está dizendo, não perde tempo não, que os 300 é que vai vencer com você. Deus tá dizendo, é o reino do céu que está contigo, então vai em frente. Não feche os olhos, é hora de abrir e ficar na atalaia. E aqui disse, eu vou para cima, e Gideão foi para cima. E foi buscar os reis medianitas, porque era eles. E de quebra Deus deu um bônus. E no caminho, o que é que Deus faz no caminho? Coloca um garoto lá de Sacote, né? Da tribo de Gade. Para fazer a delação. Vem cá, que você vai me dizer onde é que estão os líderes agora. Deus está dizendo, olha, eu estou te entregando o que está escondido e você não está sabendo o que está vindo contra você. Eu vou te revelar o que está escondido através de aleluias. Porque comigo nenhum servo e serva minha fica em um lugar enganado. E o trabalhar de Deus é vitória. É vitória. É vitória, nesse local de trabalho é vitória, na sua empresa é vitória, na sua família é vitória, porque Deus tem trabalho, aleluias, e promessa para toda a sua família. E aqui diz que Gideão, ele ganhou a batalha. Pegou aqueles que tinham uma tropa de mais de 120 mil. E dos 15 mil ele atrocedou todos, com homens cansados. Ele disse, você tá cansada, não tá? Você tá pensando que não vai dar conta, não é? Tu tá achando que não vai conseguir realizar essa obra, não é? Esse projeto, esta prova, não é? Mas vai conseguir porque você está diante daquele Deus que disse, tu és meu, tu és minha. Porque é vitória, é por causa do meu nome, não é porque fez chincalha de você, é porque fez chincalha do nome de Deus que está por trás de você. Poderoso Deus, eterno Pai, Deus mandou, disse que vai ter momento que vai ser falado manso e até mesmo em silêncio, porque o trabalhar de Deus, como diz Filipenses 1:2, quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passa o céu e passa a terra, mas a palavra não vai passar. Porque mais nunca houve ninguém maior e não haverá. Deus te prometeu. Quem é fiel é Deus, amém?
Graças a Deus, a paz do Senhor.